Um filhote seguiu um homem pela rua inteira. E o que aconteceu no final chocou a todos. Mas antes de você descobrir essa história incrível que vai mexer com seu coração, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sino para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história. O encontro inesperado. A manhã estava fria naquele sábado de junho. As ruas do bairro ainda dormitavam sob um céu cinzento que prometia chuva a qualquer momento. Roberto caminhava apressado pela calçada irregular, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco surrado e a cabeça baixa, perdido em seus próprios pensamentos tormentosos. Havia perdido o emprego há 3 meses, e as contas se acumulavam sobre a mesa da pequena kitnet onde morava sozinho. Sua vida parecia um beco sem saída, e aquela caminhada matinal era apenas mais uma tentativa desesperada de fugir das 4 paredes que pareciam apertar cada vez mais ao seu redor. Foi então que ouviu o latido fraco, quase imperceptível. A princípio, ignorou. Não tinha tempo nem energia para se preocupar com mais nada além de seus próprios problemas. Mas o som persistiu, um pequeno ganido que parecia carregar toda a fragilidade do mundo. Roberto parou, virou-se e viu, era um filhote de cachorro, tão pequeno que cabia na palma de uma mão, com pelos marrons e brancos sujos de lama, tremendo de frio ao lado de uma lixeira. O animal olhou para ele com aqueles olhos escuros e brilhantes, cheios de uma esperança que Roberto há muito havia perdido. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e algo inexplicável aconteceu. O homem sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha de reconhecimento, como se aquele pequeno ser estivesse pedindo não apenas comida ou abrigo, mas compreensão. Eu não posso te ajudar, pequenino, murmurou Roberto, mais para si mesmo do que para o cachorro. Mal consigo cuidar de mim. Virou-se e continuou caminhando, acelerando o passo. Mas tinha andado apenas alguns metros quando ouviu o som de pequenas patas na calçada atrás de si. Olhou para trás e lá estava o filhote, arrastando-se com dificuldade, tentando acompanhá-lo. O coração de Roberto se apertou ainda mais. Vá embora, disse, fazendo um gesto com a mão. Não posso te levar comigo. Mas o cachorrinho não desistiu. Continuou seguindo, mantendo uma distância respeitosa, mas firme em sua determinação. Roberto tentou ignorar. Seguiu em frente, dobrando esquinas, atravessando ruas, sempre com aquele pequeno ser atrás de si. A cada quarteirão, olhava para trás, e lá estava ele, o filhote, com suas patinhas curtas e desajeitadas, lutando para não ficar para trás. Havia algo de comovente e ao mesmo tempo desesperador naquela cena. O homem não sabia se ficava irritado ou emocionado. Já tinha pouco demais para oferecer a si mesmo, como poderia se responsabilizar por outro ser vivo? A caminhada continuou por quase meia hora. Roberto entrou em um pequeno café na esquina, pediu um expresso amargo que mal conseguiu pagar com as moedas do bolso, e ficou observando pela janela. O filhote tinha se sentado do lado de fora, na calçada, esperando pacientemente, como se soubesse que aquele homem era sua única chance. As pessoas passavam, algumas olhavam com pena, outras com indiferença, mas ninguém parava. E o cachorrinho continuava ali, com os olhos fixos na porta do estabelecimento, esperando. Quando Roberto saiu, 20 minutos depois, o filhote levantou-se imediatamente, a cauda balançando timidamente. O homem suspirou fundo. Você não desiste, não é? Tentou soar firme, mas sua voz traiu uma certa ternura. Continuou sua caminhada, e o filhote o seguiu novamente, aquela estranha procissão de 2 solitários pela cidade que despertava lentamente. A manhã avançava, e com ela, a determinação do pequeno animal. Roberto já não sabia mais o que fazer. Não tinha comida para oferecer, não tinha dinheiro para um veterinário, não tinha sequer um lugar adequado para abrigar um cachorro. Mas algo naquele gesto simples, e o ato de seguir, de não desistir, de manter a esperança contra todas as probabilidades, tocava fundo em algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo e na capacidade de se importar. E talvez, apenas talvez, também a capacidade de acreditar que as coisas poderiam melhorar. Mesmo sem entender o porquê, Roberto diminuiu o passo, permitindo que o filhote o alcançasse um pouco mais. A persistência do pequeno companheiro. Já era quase meio-dia quando Roberto finalmente decidiu parar em uma praça. Suas pernas doíam, e a confusão em sua mente só aumentava. Sentou-se em um banco desgastado, sob a sombra de uma árvore frondosa,
e observou o filhote se aproximar lentamente. O pequeno animal estava exausto, isso era óbvio. Suas patas tremiam, e a respiração estava acelerada. Mas mesmo assim, ele se arrastou até os pés de Roberto e simplesmente se deitou ali, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Roberto olhou para aquela criaturinha indefesa e sentiu um turbilhão de emoções. Raiva de si mesmo por se importar, medo de assumir mais uma responsabilidade que não poderia cumprir, e uma ternura inexplicável que crescia a cada minuto. "Por que eu?", perguntou em voz alta, sabendo que não obteria resposta. "Por que você escolheu me seguir justamente a mim, que não tenho nada para oferecer?" O filhote ergueu a cabeça e olhou para ele com aqueles olhos profundos e cheios de confiança. Era como se ele soubesse algo que Roberto não sabia. Como se pudesse ver além da aparência desalinhada, além do cheiro de derrota que o homem carregava. Havia uma conexão inexplicável ali, algo que transcendia a lógica e as circunstâncias. Roberto estendeu a mão hesitante e, pela primeira vez, tocou o pelo sujo do animal. O filhote fechou os olhos e suspirou, um suspiro pequeno e satisfeito que derreteu as últimas resistências do homem. "Está bem", murmurou Roberto, sentindo as palavras saírem antes que pudesse racionalizá-las. "Vou te levar para casa. Mas não sei como vamos fazer isso funcionar, entende? Eu mal tenho comida para mim." O cachorrinho balançou a cauda fracamente, como se compreendesse e aceitasse os termos daquela aliança improvável. Roberto tirou o casaco e envolveu o pequeno corpo trêmulo com cuidado, sentindo o calor frágil do animal contra seu peito enquanto o erguia. A caminhada de volta para casa foi diferente. Agora, Roberto não estava mais sozinho. Tinha um peso minúsculo em seus braços, mas que de alguma forma parecia tornar seus próprios fardos mais leves. As pessoas que passavam na rua olhavam, algumas sorriam ao ver o homem cuidadosamente carregando o filhote. Uma senhora idosa até parou e comentou: "Que lindo! Você está salvando uma vida." As palavras ecoaram na mente de Roberto. Salvando uma vida. Será que era isso que estava fazendo? Ou seria o filhote que estava salvando a dele? De volta à kitnet apertada, Roberto improvisou uma cama com toalhas velhas em um canto do pequeno cômodo. Colocou o filhote ali com cuidado e observou enquanto o animal se acomodava, finalmente seguro e aquecido. Foi até a pequena cozinha e vasculhou os armários quase vazios. Encontrou um pedaço de pão velho e um resto de frango que havia guardado. Não era o ideal, mas era o que tinha. Desfiou o frango em pedacinhos pequenos e ofereceu ao cachorro. A maneira como o filhote devorou aquela comida modesta partiu e ao mesmo tempo aqueceu o coração de Roberto. Tinha sido tão simples trazer um pouco de alívio para aquele ser tão necessitado. Por que, então, era tão difícil fazer o mesmo por si próprio? Enquanto observava o pequeno animal comer, Roberto percebeu que talvez houvesse uma lição ali: sobreviver não era apenas uma questão de recursos materiais, mas também de esperança, de persistência, de não desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Após comer, o filhote bebeu água avidamente de uma tigela improvisada e então se arrastou até os pés de Roberto novamente, deitando-se sobre seus sapatos gastos como se quisesse garantir que o homem não desapareceria. Havia uma lealdade tocante naquele gesto, uma confiança cega e absoluta que Roberto não sabia se merecia. Mas ali estava ela, sendo oferecida gratuitamente por um ser que havia sido abandonado, que havia sofrido, mas que ainda acreditava que valia a pena confiar. Roberto se pegou pensando no próprio caminho. Quantas vezes havia se sentido abandonado pela vida? Quantas vezes havia considerado desistir de tudo? E ainda assim, ali estava ele, tentando de novo, dia após dia, mesmo que sem esperança real. Talvez ele e aquele filhote não fossem tão diferentes assim. Ambos lutando para sobreviver em um mundo que parecia não ter lugar para eles. Mas agora, de alguma forma, tinham encontrado um ao outro. E talvez isso significasse algo. Talvez significasse que nenhum deles precisava enfrentar tudo sozinho. Os primeiros dias juntos. Os dias seguintes foram uma mistura de desafio e descoberta. Roberto nunca havia cuidado de um cachorro antes, e tudo era novidade. O filhote, que ele decidiu chamar de Nino, precisava de atenção constante. Acordava de madrugada, precisava de comida a cada poucas horas, e ainda estava se recuperando do tempo que passou nas ruas. Roberto levou o pequeno animal a uma clínica veterinária popular que conhecia de passagem, usando os últimos trocados que tinha para uma consulta básica. O veterinário, um homem de meia idade com olhar gentil, examinou o Nino com cuidado.
Ele está desnutrido e com alguns parasitas, mas nada que não possamos tratar, explicou, fazendo anotações em uma ficha. É um filhote forte, sabe? Para ter sobrevivido nas ruas nesse estado, ele tem uma vontade de viver impressionante. Roberto sentiu um orgulho estranho ao ouvir isso, como se os méritos de Nino fossem de alguma forma compartilhados com ele. O veterinário prescreveu alguns medicamentos e recomendou uma dieta adequada, entregando também algumas amostras de ração que ajudariam até Roberto conseguir comprar mais. Você fez a coisa certa ao trazê-lo, disse o veterinário, colocando a mão no ombro de Roberto. Muitas pessoas simplesmente passariam direto. Mas você parou. Você se importou. Isso faz toda a diferença. As palavras ficaram ecoando na mente de Roberto enquanto voltava para casa com o Nino no colo. Ele havia se importado. Mesmo achando que não tinha condições, mesmo achando que não conseguiria, ele havia escolhido tentar. E havia algo de poderoso nessa decisão. Em casa, a rotina começou a se estabelecer. Roberto acordava cedo para dar o medicamento a Nino, garantir que ele comesse e bebesse água, e depois passava o dia procurando emprego com o filhote ao seu lado. Nino ficava quieto em uma caixinha improvisada enquanto Roberto ia a entrevistas, e quando o homem voltava, sempre frustrado e cansado, lá estava o pequeno companheiro, com a cauda balançando e os olhos brilhantes de alegria genuína ao vê-lo. Havia algo de transformador nessa dinâmica. Pela primeira vez em meses, Roberto tinha alguém esperando por ele em casa. Alguém que ficava genuinamente feliz com sua presença. Alguém para quem ele importava, não pelo que podia oferecer materialmente, mas simplesmente por existir. Nino não se importava que Roberto estivesse desempregado, que morasse em uma kitnet minúscula, que vestisse roupas velhas e comesse mal. Para Nino, Roberto era tudo. Era proteção, segurança, amor. E essa perspectiva começou a mudar algo profundo dentro do homem. As noites eram particularmente significativas. Roberto, que costumava ficar acordado até tarde, consumido por ansiedade e preocupações, agora tinha que manter uma rotina por causa de Nino. O filhote precisava dormir, e naturalmente, Roberto acabava se deitando mais cedo também, com o pequeno corpo aquecido de Nino enroscado contra seu peito. Havia um conforto inexplicável naquilo. O peso minúsculo, a respiração suave, os pequenos sonhos que faziam as patinhas de Nino se moverem enquanto dormia. Era a vida pulsando ali, dependendo dele, confiando nele. Uma noite, cerca de uma semana depois de terem se encontrado, Roberto teve um momento de clareza. Estava deitado na cama estreita, Nino dormindo profundamente ao seu lado, quando percebeu que não havia pensado em desistir naquele dia. Nem no anterior. Desde que Nino chegou, algo havia mudado. A vida ainda era difícil, os problemas continuavam lá, mas agora havia um propósito pequeno e simples que o mantinha andando para frente, cuidar daquele ser que o havia escolhido sem razão aparente. Roberto acariciou suavemente a cabeça de Nino e murmurou na escuridão: "Você é esperto, não é, pequenino? Sabia exatamente o que estava fazendo quando me seguiu." Nino suspirou no sono, aconchegando-se ainda mais. E Roberto sorriu, em o primeiro sorriso genuíno em muitos meses. Talvez, pensou ele, a vida estivesse tentando lhe ensinar algo através daquele pequeno professor improvável. Talvez a mensagem fosse simples, e mesmo quando achamos que não temos nada a oferecer, ainda podemos fazer diferença. Ainda podemos escolher nos importar. Ainda podemos escolher não desistir. E às vezes, essa escolha é tudo o que precisamos para começar a reconstruir tudo o que pensávamos ter perdido. Mudanças inesperadas. O segundo mês com Nino trouxe mudanças que Roberto nunca poderia ter previsto. O filhote estava crescendo rapidamente, ganhando peso e energia. Seus pelos ficaram mais brilhantes, seus olhos mais vivos, e sua personalidade começou a florescer. Era um cachorro alegre, brincalhão, mas também intuitivo. Parecia sentir quando Roberto estava particularmente abatido e, nesses momentos, simplesmente se aproximava e ficava quieto ao seu lado, oferecendo uma companhia silenciosa mais reconfortante. As caminhadas diárias com Nino se tornaram uma rotina sagrada. Roberto acordava cedo, preparava-se e saía com o filhote para explorar o bairro. Foi durante essas caminhadas que começou a perceber coisas que nunca havia notado antes: a pequena padaria na esquina que vendia pães frescos com desconto no fim do dia, a biblioteca comunitária que oferecia acesso gratuito à internet, os murais coloridos nas paredes dos prédios antigos, as pessoas que cumprimentavam e paravam para fazer carinho em Nino.
Uma dessas pessoas era Dona Marina, uma senhora que morava algumas quadras adiante e tinha 3 cachorros resgatados. Ela parou Roberto certa manhã, admirada com Nino. Que amor de cachorro! Resgatado, não é? Roberto contou a história de como haviam se encontrado, e Dona Marina ouviu com atenção, balançando a cabeça em aprovação. Cachorros resgatados são especiais, disse ela. Eles sabem que foram salvos. E de alguma forma, sempre encontram um jeito de retribuir. Dona Marina tornou-se uma amiga. Compartilhava dicas sobre cuidados com cachorro, às vezes dava restos de ração que seus próprios animais não haviam usado, e mais importante, oferecia conversas genuínas. Roberto percebeu que havia se isolado tanto em sua depressão que havia esquecido como era conectar-se com outras pessoas. Nino estava se tornando uma ponte não apenas para uma nova rotina, mas para novas relações humanas também. Foi através de Dona Marina que Roberto soube de uma feira de adoção e cuidados animais que aconteceria no parque do bairro no sábado seguinte. Você deveria levar o Nino, sugeriu ela. Tem veterinários oferecendo consultas gratuitas, e às vezes tem empresas doando ração e produtos. Além disso, é um evento lindo. Você vai gostar. Roberto hesitou inicialmente e aglomerações não eram sua praia, mas algo o impulsionou a aceitar. No sábado, Roberto acordou com uma sensação diferente. Havia uma leveza que não sentia há muito tempo. Preparou Nino, colocando nele uma coleira simples que havia comprado com o dinheiro de umas latinhas que juntou, e seguiram juntos para o parque. O evento era maior do que Roberto imaginava. Havia dezenas de barracas, centenas de pessoas, e cachorros de todos os tamanhos e raças. Nino estava encantado, a cauda não parava de balançar. Enquanto caminhavam entre as barracas, Roberto parou em uma que oferecia consultas veterinárias. Um jovem veterinário examinou o Nino e elogiou os cuidados que Roberto estava tendo. Ele está ótimo. Você está fazendo um trabalho excelente. As palavras aqueceram o coração de Roberto. Estava fazendo algo certo. Depois de tanto tempo se sentindo um fracasso, ali estava uma evidência tangível de que era capaz de cuidar, de ser responsável, de fazer diferença. Foi em outra barraca, porém, que algo verdadeiramente surpreendente aconteceu. Era um estande de uma ONG de proteção animal, e uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso caloroso chamou Roberto. Seu cachorro é lindo. Posso tirar uma foto dele para nossas redes sociais? Estamos fazendo uma campanha sobre histórias de resgate. Roberto concordou, um pouco sem jeito, e enquanto a mulher fotografava Nino, começaram a conversar. Roberto contou a história de como haviam se encontrado, e a mulher, que se apresentou como Célia, ficou visivelmente emocionada. Histórias assim são raras e preciosas, disse ela. Você salvou esse filhote, mas algo me diz que ele também salvou você, não é? Roberto sentiu um nó na garganta. Não conseguiu responder, apenas assentiu. Célia sorriu compreensiva e continuou, sabe, estamos sempre precisando de voluntários na ONG. Pessoas que entendem o que é resgatar, que têm empatia genuína. Já pensou em ajudar? A proposta pegou Roberto de surpresa. Voluntariado? Ele, que mal conseguia cuidar da própria vida. Mas Célia viu a hesitação e acrescentou, não precisa ser nada muito comprometedor. Pode ser algumas horas por semana, ajudando com o que puder. Alimentar os animais, limpar, ou apenas fazer companhia. Qualquer ajuda é bem-vinda. E quem sabe, pode ser bom para você também. Conhecer outras pessoas, sentir-se útil. Ela deixou a frase no ar, e Roberto pegou um cartão com o endereço da ONG, prometendo pensar no assunto. O despertar de um novo propósito. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir direito. As palavras de Célia ecoavam em sua mente e sentir-se útil. Fazia tanto tempo que não se sentia assim. Nino dormia tranquilamente ao seu lado, alheio à tempestade de pensamentos que assolava seu humano. Roberto olhou para o cartão da ONG sobre a mesinha improvisada ao lado da cama. Seria loucura? Ele, que estava desempregado, sem perspectivas, considerando fazer trabalho voluntário? Mas quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Não de uma forma lógica ou prática, mas de uma forma mais profunda. Desde que Nino havia entrado em sua vida, algo havia mudado. Roberto havia redescoberto a capacidade de se importar, de cuidar, de ter responsabilidade por outro ser. E essa responsabilidade, ao contrário do que sempre pensou, não o havia esmagado.
Pelo contrário, havia lhe dado algo pelo que viver. Um motivo para acordar, para continuar, para não desistir. Na segunda-feira seguinte, Roberto tomou uma decisão. Vestiu sua melhor camisa, que não era lá grande coisa, mas estava limpa e passada, deixou Nino com Dona Marina, que gentilmente se ofereceu para cuidar dele por algumas horas, e foi até a ONG. O lugar era uma casa antiga adaptada, com um quintal grande cheio de canis improvisados onde dezenas de cães resgatados latiam e brincavam. O cheiro era forte, a bagunça evidente, mas havia algo de pulsante e vivo ali que tocou Roberto imediatamente. Célia o recebeu com surpresa e alegria. Você veio! Que maravilha! Ela o apresentou a outros voluntários, mostrou as instalações, explicou a rotina. A ONG funcionava apenas com doações e trabalho voluntário. Cuidavam de cerca de 50 cães e alguns gatos, todos resgatados de situações de abandono, maus tratos ou risco. O trabalho era pesado e limpar canis, preparar comida, dar medicamentos, exercitar os animais, buscar doações, organizar feiras de adoção. Roberto começou devagar. Passava as manhãs lá, ajudando com o que podia. Descobriu que tinha jeito com os animais mais traumatizados, aqueles que desconfiavam de humanos. Talvez porque reconhecesse neles o próprio medo e desconfiança que havia carregado por tanto tempo. Sentava-se pacientemente ao lado deles, falava baixinho, oferecia a comida na mão, esperava que eles se aproximassem no seu próprio tempo. E funcionava. Lentamente, os animais começavam a confiar. Os outros voluntários notaram. Você tem um dom, comentou Marcos, um estudante de veterinária que voluntariava nos fins de semana. Os cachorros sentem que você é genuíno. Não é todo mundo que tem essa conexão. Roberto não sabia se tinha um dom, mas sabia que entendia aqueles animais. Entendia o que era estar assustado, perdido, sem saber se alguém se importava. E entendia o poder transformador de ter alguém que simplesmente não desistisse de você. As semanas passaram, e Roberto se viu cada vez mais envolvido com o trabalho na ONG. Não recebia nada por isso financeiramente e, na verdade, às vezes até usava o pouco dinheiro que tinha para comprar algum medicamento urgente para um dos animais. Mas recebia algo muito mais valioso, um propósito, comunidade, a sensação de que sua existência fazia diferença. E isso estava mudando tudo. Uma tarde, enquanto Roberto alimentava um grupo de filhotes que haviam chegado recentemente, Célia se aproximou. Preciso conversar com você, disse ela, com um tom sério que deixou Roberto apreensivo. Será que havia feito algo errado? Ela o levou até um pequeno escritório improvisado e fechou a porta. Roberto, você tem sido excepcional aqui. Sua dedicação, sua forma de lidar com os animais. É raro encontrar alguém assim. Roberto não sabia o que dizer. Apenas balbuciou um agradecimento. Célia continuou, a questão é a seguinte, e nossa coordenadora de voluntários vai se mudar para outra cidade. Precisamos de alguém para assumir o papel. Não é um trabalho remunerado ainda, mas estamos pleiteando um edital que, se aprovado, criaria algumas posições pagas. Enquanto isso, seria voluntário mesmo, mas com mais responsabilidade. Organizar escalas, treinar novos voluntários, fazer interface com veterinários e doadores. O que acha? Roberto ficou em choque. Estava sendo oferecida uma posição de responsabilidade? A ele, que há poucos meses atrás mal conseguia sair da cama. E não sei se sou a pessoa certa, gaguejou. Quer dizer, eu nem tenho experiência com gestão, ou... Célia o interrompeu com um sorriso gentil. Roberto, liderança não é sobre títulos ou diplomas. É sobre se importar genuinamente e inspirar outros a fazerem o mesmo. E você faz isso naturalmente. Os voluntários te respeitam, os animais confiam em você, e você nunca faltou um único dia desde que começou. Isso vale mais do que qualquer currículo. Pense com carinho, mas saiba que eu acredito em você. Naquela noite, Roberto estava diferente quando voltou para casa. Nino percebeu imediatamente, pulando ao seu redor com ainda mais entusiasmo do que o normal. Roberto se ajoelhou e abraçou o cachorro, sentindo lágrimas quentes correrem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele pensava ter perdido para sempre e esperança. Sabe, Nino, sussurrou ele, enterrando o rosto no pelo macio do animal, acho que estamos conseguindo. Você e eu, juntos, estamos realmente conseguindo. A revelação do passado.
3 meses depois daquele dia chuvoso em que Nino o havia escolhido, a vida de Roberto havia se transformado de maneiras que ele jamais imaginaria possível. Ele havia aceitado a posição de coordenador voluntário na ONG, e embora ainda não fosse remunerado, sentia-se mais rico do que nunca. Tinha propósito, tinha amigos, tinha Nino, e tinha a satisfação diária de saber que estava fazendo diferença real no mundo. Foi em uma tarde de sábado, durante uma feira de adoção organizada pela ONG, que algo extraordinário aconteceu. Roberto estava na barraca principal, ajudando a organizar os papéis de adoção, quando uma mulher de uns 40 anos se aproximou. Ela tinha olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente, e segurava firmemente a mão de uma menina de cerca de 8 anos. A criança olhava os cachorros com uma mistura de alegria e melancolia. "Posso ajudar?", perguntou Roberto com um sorriso gentil que havia desenvolvido ao lidar com as pessoas na ONG. A mulher assentiu, a voz trêmula. "Estamos procurando um cachorro para adotar. Na verdade, estamos procurando um cachorro específico." Ela puxou o celular e mostrou uma foto para Roberto. Seu coração quase parou. Era Nino. Não havia dúvida. O mesmo padrão de pelos marrons e brancos, os mesmos olhos expressivos, tirado quando era ainda menor do que quando Roberto o encontrou. "Onde você conseguiu essa foto?", perguntou Roberto, tentando controlar a voz. A mulher pareceu surpresa com sua reação. "É uma história longa e triste", começou ela. "Este cachorro pertencia à minha mãe. Ela morreu há 4 meses. Minha filha, Sofia, era muito apegada à vovó e ao cachorrinho dela. Quando mamãe faleceu, estava tudo tão caótico e eu tinha que cuidar do funeral, das contas, de Sofia que estava arrasada. Por um descuido terrível, o cachorro fugiu. Procuramos por semanas, colocamos cartazes, mas nunca encontramos." Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. Nino não era um cachorro de rua que havia sido abandonado. Ele tinha um lar, tinha uma família que o procurava. A mulher continuou, as lágrimas agora correndo livremente, e Sofia está em luto. Perdeu a avó e o cachorro quase ao mesmo tempo. Os psicólogos disseram que encontrar o cachorro poderia ajudá-la a processar a perda. Então continuei procurando. Publiquei em grupos de redes sociais, e alguém comentou que tinha visto um cachorro parecido em fotos de uma ONG de proteção animal. Vim aqui esperançosa, mas... Eu o encontrei, Roberto interrompeu, a voz saindo quase como um sussurro. Há 3 meses. Ele estava sozinho na rua, com frio e fome. Me seguiu por todo o caminho. Eu fiquei com ele. A mulher e a menina olharam para Roberto com uma intensidade que ele nunca havia experimentado. Sofia, que até então estava quieta, perguntou com a voz pequena, "Você tem o Toby? Ele está bem?" Toby. Então esse era o nome dele. Ou havia sido. Roberto sentiu um turbilhão de emoções. Alívio por saber que Nino havia sido amado, tinha tido um lar. Tristeza pela história da família. E um medo paralisante do que aquilo significava. Ele está bem, conseguiu dizer. Muito bem. Cuidei dele, levei ao veterinário, ele engordou, está saudável e feliz. A mãe de Sofia segurou nas mãos de Roberto com gratidão. Obrigada. Muito obrigada por cuidar dele. Você não tem ideia do que isso significa. Posso vê-lo? Posso levar ele para casa? Roberto sentiu como se estivesse sendo partido ao meio. Nino, ou Toby, era dele agora, certo? Eles haviam construído algo juntos, haviam se salvado mutuamente. Mas ao mesmo tempo, olhando para os olhos esperançosos de Sofia, como poderia negar a uma criança em luto o consolo de reencontrar um amigo perdido? Ele está em casa, disse Roberto lentamente. Posso levá-las até lá? A mulher concordou emocionada, e os 3 saíram da feira juntos. Roberto mandou uma mensagem para Célia explicando a situação rapidamente. Durante a caminhada até sua kitnet, ele tentava preparar seu coração para o que estava prestes a acontecer. Ia perder Nino. Ia perder a criatura que havia lhe dado razão para viver novamente. Quando chegaram à porta da kitnet, Roberto abriu. Nino veio correndo como sempre fazia, a cauda balançando freneticamente. Mas quando viu Sofia, o cachorro parou abruptamente. Houve um segundo de reconhecimento mútuo, e então Nino, em Toby, começou a chorar, aqueles ganidos agudos e emocionados que cachorros fazem quando reencontram alguém querido. Ele pulou na menina,
lambeu seu rosto, girou em círculos, estava absolutamente estático. Sofia caiu de joelhos e abraçou o cachorro, chorando abertamente. Toby! Toby! Eu te procurei tanto. Pensei que tinha te perdido para sempre. A mãe também estava chorando, acariciando o cachorro enquanto agradecia repetidamente a Roberto. Era uma cena linda e devastadora ao mesmo tempo. Roberto observava de pé, sentindo as lágrimas correrem silenciosamente pelo seu próprio rosto. Nino era feliz ali. Era amado ali. Tinha uma história com aquelas pessoas que precedia o tempo que passará com Roberto. Depois de alguns minutos, a mulher se levantou e olhou para Roberto com uma expressão que misturava gratidão e compreensão. Eu vejo o quanto você se importa com ele, disse ela suavemente. E vejo o quanto ele se importa com você também. Você salvou a vida dele, cuidou dele quando mais precisou. Isso é algo que nunca poderemos retribuir adequadamente. Roberto balançou a cabeça, tentando falar, mas incapaz de formar palavras. Olhe, continuou a mulher, sei que tecnicamente Toby era da minha mãe, e agora seria meu. Mas também vejo que vocês têm um vínculo especial. Não quero simplesmente tirar ele de você. Isso não seria justo. Ela fez uma pausa, pensando. Que tal compartilharmos a guarda dele? Sofia e eu moramos a apenas alguns quilômetros daqui. Toby poderia passar alguns dias com você e alguns dias conosco. Assim todos ganham, principalmente ele. A proposta pegou Roberto completamente desprevenido. Ele havia se resignado a perder Nino completamente, e agora estava sendo oferecida uma alternativa. Olhou para o cachorro, que agora estava dividido entre ele e Sofia, indo de um para o outro como se quisesse assegurar a ambos que os amava. Você faria isso? Perguntou Roberto, a voz embargada. Faria e farei, respondeu a mulher com um sorriso firme. Meu nome é Beatriz, aliás. Acho que vamos nos ver bastante daqui para frente. Ela estendeu a mão, e Roberto a apertou, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez o universo não fosse tão cruel quanto pensava. Talvez houvesse espaço para finais felizes improváveis. Talvez houvesse espaço para compartilhar amor ao invés de perder tudo. Naquela tarde, ficou combinado que Toby passaria os primeiros dias com Sofia e Beatriz, para ajudar a menina com o luto, e depois estabeleceria uma rotina de guarda compartilhada. Quando elas saíram, levando Toby com elas, Roberto se sentou sozinho em sua kitnet e finalmente permitiu-se chorar de verdade. Chorou pela perda, mas também pelo reencontro. Chorou pela solidão, mas também pelas conexões inesperadas que haviam surgido. Chorou pelo homem que havia sido e pelo homem que estava se tornando. O segredo da escolha. Os dias seguintes foram de ajuste. Toby passou uma semana com Sofia e Beatriz, e Roberto sentiu o vazio que sua ausência deixava. A kitnet parecia ainda menor e mais silenciosa sem o pequeno companheiro. Mas Roberto não estava mais sozinho no sentido mais profundo. Tinha a ONG, tinha os amigos voluntários, tinha a Dona Marina, e agora tinha Beatriz e Sofia também. Elas mandavam fotos diárias de Toby, mantendo Roberto atualizado. Quando chegou o dia de Toby voltar para passar alguns dias com Roberto, a reunião foi emocionante. O cachorro praticamente derrubou Roberto na porta, cobrindo de lambidas e ganidos alegres. Senti sua falta também, garoto, murmurou Roberto, abraçando o animal com força. Naquela noite, com Toby dormindo ao seu lado novamente, Roberto sentiu que talvez aquele arranjo pudesse realmente funcionar. O amor não precisava ser exclusivo ou possessivo. Podia ser compartilhado, multiplicado. Foi durante a segunda semana de guarda compartilhada que Beatriz pediu para conversar com Roberto pessoalmente. Ela veio até a kitnet, trazendo café e bolos, e se sentou à pequena mesa com uma expressão séria. Preciso te contar algo sobre minha mãe e sobre Toby, começou ela. Algo que acho que você merece saber, principalmente depois de tudo que aconteceu. Roberto sentiu um frio na barriga. O que mais poderia haver nessa história? Beatriz respirou fundo e começou, e minha mãe, Dona Helena, era uma mulher muito especial. Ela trabalhava como psicóloga voluntária em hospitais, ajudando pacientes terminais. Era sua vocação. Ela dizia que havia aprendido uma coisa importante ao longo dos anos, que às vezes, as pessoas precisam de um propósito para continuar vivendo, especialmente quando estão em seus momentos mais escuros. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Quando uma mãe descobriu que tinha câncer em estágio avançado, ela não ficou amarga ou desesperada.
Pelo contrário, disse que queria usar o tempo que lhe restava para fazer mais uma coisa boa. Ela adotou Toby especificamente com essa intenção. Treinou ele, trabalhou com ele, ensinou a ser especialmente sensível a pessoas em sofrimento emocional. Roberto franziu a testa, confuso. Treinou? Como assim? Beatriz continuou, mamãe estava treinando Toby para ser um cão de suporte emocional. Ela tinha um plano. Quando chegasse perto do fim, ela iria soltar Toby propositalmente em um bairro pobre, onde ele pudesse encontrar alguém que realmente precisasse dele. Alguém que estivesse em crise, que precisasse de um motivo para continuar. Ela acreditava que Toby saberia escolher a pessoa certa. Roberto sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Mas, ela morreu antes de poder fazer isso, murmurou. Beatriz balançou a cabeça. Na verdade, não. Nos últimos dias de vida dela, mamãe estava muito fraca, mas ainda lúcida. Ela me pediu para fazer aquilo por ela. Para levar Toby até um bairro específico e deixá-lo lá. Disse que ele saberia o que fazer, que ela o havia treinado para isso. Eu estava destroçada, cuidando dela no hospital, cuidando de Sofia que estava sofrendo. Achei que era delírio da medicação, então não levei a sério. Mas mamãe insistiu tanto que, 2 dias antes de falecer, eu prometi que faria. E fiz. No dia seguinte ao funeral, peguei Toby, levei até aquele bairro que ela havia especificado, e o deixei perto de uma praça. Ele simplesmente saiu andando, como se soubesse exatamente para onde ir. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Beatriz agora. Eu me arrependi imediatamente. Pensei que tinha feito uma loucura, que tinha abandonado o cachorro da minha mãe por causa de um pedido delirante. Fiquei desesperada procurando por ele. Mas agora, conhecendo você, conhecendo sua história. Roberto, o bairro onde eu deixei Toby era o seu bairro. E pela data, foi exatamente 3 dias antes de você o encontrar. Roberto estava em choque total. Sua mente trabalhava freneticamente tentando processar aquela informação. Então você está dizendo que Toby foi treinado para me encontrar? Que ele me escolheu propositalmente? Beatriz assentiu. Não especificamente você, mas alguém como você. Alguém em profundo sofrimento emocional, alguém que precisasse de um motivo para continuar. Mamãe acreditava que cães podem sentir essas coisas, que Toby saberia identificar a pessoa certa. Roberto se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro na pequena kitnet. Isso é impossível. Como um cachorro poderia? Mas mesmo enquanto dizia isso, lembrava-se daquele dia. Lembrava-se de como Toby o havia olhado, daquela conexão instantânea e inexplicável. Lembrava-se de como o cachorro havia persistido em segui-lo, não importava o quanto Roberto tentasse afastá-lo. Lembrava-se da forma como Toby sempre parecia saber quando ele estava mal, como oferecia conforto nos momentos exatos em que Roberto mais precisava. Encontrei os diários da minha mãe, continuou Beatriz, tirando um caderno surrado da bolsa. Ela documentou o treinamento. Olhe. Ela abriu em uma página marcada e começou a ler, Toby está progredindo maravilhosamente. Consegue identificar sinais sutis de depressão e ansiedade. Quando o exponho a pessoas em sofrimento, ele se aproxima naturalmente, oferece conforto, persiste mesmo quando é rejeitado inicialmente. Ele entende instintivamente que algumas das pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que mais resistem a aceitá-la. Roberto sentou-se pesadamente, as pernas fracas. Outra entrada, e ensinei Toby a seguir. Não de forma invasiva, mas de forma persistente e gentil. A seguir alguém que precisa dele até que essa pessoa perceba que não está mais sozinha. Sei que parece loucura, mas tenho fé de que isso vai funcionar. Minha última contribuição ao mundo será deixar um pequeno anjo de 4 patas fazendo o trabalho que não poderei mais fazer. Havia silêncio na kitnet. Roberto olhou para Toby, que estava deitado a seus pés, olhando para ele com aqueles olhos profundos e sábios. Então todo esse tempo, disse Roberto lentamente, ele não estava perdido. Ele estava em uma missão. A última vontade de uma mulher moribunda que queria ajudar mais uma pessoa antes de partir. Beatriz assentiu, enxugando as lágrimas. Minha mãe sempre dizia que salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. E Roberto, olhando para você agora, vendo a pessoa que você se tornou comparada à descrição desesperada que você mesmo fez daquele dia, e ela conseguiu. Através de Toby, ela salvou você. Roberto não conseguiu segurar mais.
caiu de joelhos ao lado de Toby, abraçando o cachorro enquanto soluçava. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora e complexa demais para nomear. Gratidão, espanto, reverência, amor. Toby lambeu gentilmente o rosto de Roberto, aquele gesto simples que havia se tornado tão familiar. E Roberto entendeu. Não havia sido acaso. Não havia sido sorte. Havia sido escolha. A escolha de uma mulher extraordinária que mesmo diante da morte pensou em aliviar o sofrimento de um estranho. A escolha de um cachorro treinado e amoroso que havia cumprido sua missão perfeitamente. E sua própria escolha de não desistir, de aceitar aquele presente inesperado, de permitir-se ser salvo. O legado de amor. As semanas seguintes foram de profunda reflexão para Roberto. A revelação sobre a verdadeira história de Toby o havia abalado até o núcleo. Ele não conseguia parar de pensar em Dona Helena, uma mulher que nunca conheceria, mas que havia mudado sua vida de forma tão profunda. Beatriz compartilhou mais sobre sua mãe e fotos, histórias, mais entradas do diário. Roberto devorava cada detalhe, sentindo uma conexão estranha e comovente com aquela psicóloga que havia dedicado sua vida a ajudar outros. Uma entrada em particular do diário de Dona Helena o marcou profundamente e sei que meu tempo está acabando, e há paz nisso. Vivi uma vida de propósito, ajudei quem pude. Mas me preocupo com aqueles que não consegui alcançar. As pessoas que sofrem em silêncio, que perderam a esperança, que acham que o mundo seria melhor sem elas. Se pudesse deixar um último presente, seria para uma dessas pessoas. Alguém que precise lembrar que vale a pena continuar. Que não está sozinho. Que merece amor e cuidado, mesmo quando não consegue acreditar nisso. Roberto leu e releu essas palavras. Ele havia sido exatamente essa pessoa. E Dona Helena, através de Toby, havia conseguido alcançá-lo. Era assombroso, era lindo, e era também uma responsabilidade. Porque agora ele entendia que não podia desperdiçar esse presente. Não podia deixar que a última boa ação de uma mulher extraordinária fosse em vão. Tinha que honrar aquilo vivendo plenamente, cuidando de si mesmo, e talvez, de alguma forma, passando adiante aquele amor que havia recebido. Foi com esse pensamento que Roberto tomou uma decisão importante. Na reunião seguinte da ONG, ele propôs um novo projeto e um programa de cães de suporte emocional especificamente treinados para pessoas em crise. Sei que parece ambicioso, disse ele aos outros voluntários e a Célia, mas vi em primeira mão o poder transformador que um animal pode ter na vida de alguém que está sofrendo. Poderíamos treinar alguns dos cães resgatados e conectá-los com pessoas que precisam deles. Pessoas em depressão, veteranos com PTSD, idosos solitários. A proposta foi recebida com entusiasmo. Célia ficou especialmente emocionada. Roberto, isso é brilhante. E você seria a pessoa perfeita para liderar isso, considerando sua experiência. Roberto contou então a história completa de Toby e Dona Helena para o grupo. Houve silêncio reverente quando ele terminou, e então aplausos espontâneos. Isso precisa acontecer, disse Marcos, o estudante de veterinária. Eu o ajudo com o treinamento. Conheço alguns profissionais que podem nos orientar. O projeto começou modestamente. Roberto, com a ajuda de Marcos e outros voluntários, selecionou 3 cães com temperamento adequado e iniciou o treinamento básico. Ele usava as anotações do diário de Dona Helena como guia, adaptando e expandindo as técnicas dela. Era um trabalho lento e paciente, mas recompensador. Ver os cães progredindo, vendo-os aprender a oferecer conforto, a persistir gentilmente, a reconhecer sinais de sofrimento emocional, trazia a Roberto uma satisfação profunda. Beatriz e Sofia se tornaram parte integral da vida de Roberto. A guarda compartilhada de Toby funcionava perfeitamente, e mais do que isso, eles haviam se tornado uma espécie de família improvisada. Roberto jantava na casa delas 2 vezes por semana, Sofia o havia adotado como uma espécie de tio honorário, e Beatriz se tornou uma amiga verdadeira. Ela trouxe mais fotos e pertences de Dona Helena, incluindo uma caixa de cartas que a psicóloga havia escrito para diferentes pessoas ao longo dos anos. Uma dessas cartas era endereçada para quem Toby escolher. Roberto abriu-a com mãos trêmulas. A letra era elegante mas trêmula, escrita obviamente nos últimos dias de vida de Dona Helena. Querido desconhecido. Se você está lendo isto, significa que meu plano funcionou. Toby te encontrou. Ele te escolheu. E espero que você tenha escolhido aceitá-lo também. Não sei quem você é, quais são suas lutas,
o que te levou ao ponto em que Toby te encontrou. Mas sei que você estava sofrendo. Sei que estava perdido. E sei que merecia ser encontrado. Passei minha vida ajudando pessoas a encontrar motivos para continuar. Aprendi que às vezes o menor gesto pode salvar uma vida. Uma palavra gentil, um ato de cuidado, a presença constante de alguém que se importa. Toby é esse alguém para você. Ele foi treinado, sim, mas mais do que isso, ele tem um coração naturalmente generoso. Ele vai te amar incondicionalmente. Vai estar lá nos dias ruins. Vai te dar um motivo para sair da cama, para dar mais um passo. Mas aqui está o que preciso que você entenda: você merecia esse amor antes de Toby. Você merecia cuidado, merecia que alguém não desistisse de você, merecia uma segunda chance. Toby é apenas um lembrete disso. O amor que ele oferece não é porque você o ganhou ou porque você é especial de alguma forma extraordinária. É porque todo ser humano merece amor e cuidado, especialmente quando está lutando para sobreviver. Então aceite esse presente. Cuide de Toby, mas mais importante, deixe que ele cuide de você. Deixe-se ser salvo. E quando estiver melhor, quando tiver encontrado seu caminho de volta, eu te peço apenas uma coisa: um passe adiante. De qualquer forma que puder, grande ou pequena, ajude outra pessoa que esteja perdida. Seja luz na escuridão de alguém, como Toby está sendo para você. A vida é preciosa, mesmo quando não parece. Você é precioso, mesmo quando não acredita nisso. E o mundo precisa de você, mesmo que você não veja como. Viva bem. Ame muito. E nunca esqueça que valeu a pena continuar. Com todo carinho e esperança, Helena. Roberto leu a carta 3 vezes, cada palavra gravando-se em sua alma. Então fez algo que não fazia havia muito, muito tempo. Foi até a pequena escrivaninha que havia comprado com o primeiro pagamento que recebeu quando a ONG finalmente conseguiu o edital e ele se tornou coordenador remunerado, pegou papel e caneta, e começou a escrever sua própria carta. Querida Helena. Nunca nos conhecemos, mas você salvou minha vida. Há 6 meses, eu estava pronto para desistir de tudo. Não via saída, não via esperança, não via motivo para continuar. E então Toby me encontrou. Ou melhor, você me encontrou através dele. Quero que saiba que funcionou. Seu plano maluco e lindo funcionou. Toby me salvou. Me deu um motivo para acordar, para cuidar de alguém, para me importar novamente. Através dele, encontrei um propósito, uma comunidade, uma família. Através dele, aprendi que vale a pena continuar, mesmo quando parece impossível. Estou honrando seu legado da melhor forma que sei. Criamos um programa na ONG para treinar mais cães como Toby, para ajudar mais pessoas como eu. Sua última boa ação está se multiplicando, alcançando pessoas que você nunca conhecerá, mas que estão sendo salvas por causa de sua visão e amor. Eu não acredito em coincidências mais. Acredito que há bondade no mundo, que há pessoas extraordinárias que dedicam suas vidas a aliviar o sofrimento de outros. Você foi uma dessas pessoas. E através de você, estou tentando me tornar uma também. Toby está feliz. Ele divide o tempo entre mim e sua neta Sofia, que é uma criança maravilhosa. Ele é amado, cuidado, e continua fazendo exatamente o que você o treinou para fazer: salvar pessoas. Obrigado não é suficiente. Mas é tudo o que tenho. Obrigado por não desistir da humanidade, mesmo quando estava morrendo. Obrigado por acreditar que valia a pena tentar salvar mais uma vida. Obrigado por Toby. Obrigado por me salvar. Vou viver bem. Vou amar muito. E vou passar adiante, todos os dias, pelo resto da minha vida. Com gratidão eterna, Roberto. Ele dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em um envelope. Beatriz havia mencionado que visitava o túmulo de sua mãe todo domingo. Roberto pediria para deixar a carta lá. Era um gesto simbólico, sabia disso, mas sentia que precisava dizer aquelas palavras, mesmo que Dona Helena nunca pudesse lê-las. Naquela noite, Roberto sentou-se em seu pequeno apartamento e já não era mais uma kitnet apertada, havia conseguido se mudar para um lugar melhor com um emprego na ONG. Toby estava enroscado ao seu lado, como sempre. Roberto acariciou a cabeça do cachorro e sorriu. Você sabia o tempo todo, não sabia, garoto? Sabia exatamente o que estava fazendo quando me seguiu por aquela rua.
Toby olhou para ele com aqueles olhos sábios e amorosos, a cauda balançando suavemente. E Roberto entendeu a verdade final, a lição mais importante e, às vezes, ser salvo não é sobre grandes gestos dramáticos ou intervenções milagrosas. É sobre a persistência gentil do amor. É sobre alguém se recusar a desistir de você, mesmo quando você já desistiu de si mesmo. É sobre seguir alguém pela rua inteira, não importa quantas vezes seja rejeitado, simplesmente porque você acredita que aquela pessoa vale a pena. O motivo pelo qual o filhote havia seguido o homem pela rua inteira não era acaso. Não era fome ou desespero. Era amor. Amor treinado, intencional, proposital. O último presente de uma mulher moribunda para um estranho em crise. Um amor que dizia: você não está sozinho. Você é importante. Você merece continuar. E esse amor havia mudado tudo. Fim.